Trindade Santa de Amor, dai-nos a graça de viver sempre na Tua presença. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje iniciando este novo mês, o mês de fevereiro. E nós temos o Evangelho de São Marcos, o capítulo 4, versos do 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançaram contra a barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importa? Ele se levantou, ordenou o vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, nesse início de mês, esse texto nos traz essas ventanias do mar, essas agitações, e a gente pode pensar que muitas vezes nos sentimos assim como os discípulos, porque a vida nos coloca em meio a muitas tempestades inesperadas, problemas às vezes, dificuldade familiar, os desafios, as crises emocionais, as injustiças sociais e até mesmo os problemas financeiros da vida cotidiana. O medo, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nos deixa paralisados e às vezes até a gente se questiona se Deus está realmente conosco ou se Ele está dormindo, enquanto a gente enfrenta nossas lutas. Mas este Evangelho nos lembra algo importante. Jesus está no barco conosco. Ele nunca nos abandona. Quando parece as coisas que não tem controle, que nós não temos controle. A tempestade pode ser assustadora, mas Ele tem o poder de nos acalmar, nos dar coragem de enfrentá-lo, a dificuldade. O convite não é apenas para confiar numa solução dos problemas imediatos, mas confiar na presença de Deus que caminha conosco, lado a lado. Esse contexto a gente pode estar pensando. Quantas pessoas enfrentam as dificuldades sociais, a desigualdade, as crises, tanto na família como no cosmos, tudo. Mas é um convite a sermos sujeito de esperança, cristão que tem esperança. Porque Jesus, Ele pode nos acalmar as nossas tempestades. Nós podemos ser esse agente de paz, de transformar, de acolher, de cuidar, de fortalecer. A quem está ao nosso lado. Nós somos cristãos e devemos buscar isso. E ajudar aqueles que enfrentam tantas ondas altas, tantas tempestades em suas vidas. Quando Jesus pergunta: ainda não tem fé? Jesus não está cobrando assim duramente, mas Jesus está nos chamando para amadurecer nossa fé, para amadurecer nossa vida espiritual. A fé significa esse fortalecimento, não é a ausência de a gente não ter medo. Medo sempre a gente vai ter, mas é a gente seguir com coragem diante da dificuldade, mesmo que elas pareçam não ter solução. Porque a gente precisa confiar que Deus está conosco. O amor de Deus é que nos sustenta, que nos alenta, nos dá coragem para vencer as tempestades das nossas vidas. Peçamos a graça para vencer
todas as tempestades, todos os mares que estão agitados, as ondas que estão agitadas na nossa vida cotidiana. Seja ela qual for a onda mais forte, Deus permanece conosco, Jesus está conosco para nos acalentar, para fortalecer nossa fé e nos dar coragem de enfrentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Um abençoado início de mês, com muita disposição de viver sempre na graça e na presença do Senhor Jesus Cristo. E fiquemos na presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia e rezemos umas pelas outras para que realmente fortaleça a nossa fé e a nossa esperança. Assim seja.